Na primavera de 1945, enquanto as forças aliadas se aproximavam de Berlim, um grupo de generais nazis fez uma descoberta arrepiante. Escondidos em bunkers sob a chancaria do Reich em ruínas, encontraram planos detalhados para algo chamado Operação Lobisomem, um movimento de resistência clandestino destinado a continuar a guerra mesmo após a rendição da Alemanha. Mas não se tratava de fantasias desesperadas de um regime derrotado. Eram operações meticulosamente planeadas, com arsenais, esconderijos e listas de assassinatos de comandantes aliados. O homem por trás deste plano, o general Hans Preutzmann, sucessor escolhido por Heinrich Himmler para a guerra de guerrilha. Poucos meses após o fim da guerra, Preutzmann estaria morto, mas não pelas balas dos aliados ou por um tribunal de crimes de guerra. A sua história, como a de centenas de outros generais nazis, tomaria um rumo que nem mesmo Hollywood poderia ter imaginado. Esta é a história não contada do que realmente aconteceu com a elite militar de Hitler após a rendição da Alemanha. O marechal de campo Wilhelm Keitel era o servo militar mais obediente de Hitler, ganhando o apelido depreciativo de Lacaitel, o lacaio, de seus próprios colegas. Mas a servilidade de Keitel teve um custo devastador. A sua assinatura apareceu em algumas das ordens mais brutais da guerra. Quando os procuradores aliados examinaram documentos alemães capturados, descobriram toda a extensão da cumplicidade de Keitel. O seu nome estava na ordem do comissário, que ordenava às forças alemãs que executassem imediatamente os oficiais políticos soviéticos capturados. A sua assinatura autorizou a ordem do comando, que ordenava a execução das forças especiais aliadas capturadas, em vez de as tratar como prisioneiros de guerra. O mais condenatório de tudo era que ele tinha assinado pessoalmente as ordens que implementavam o Plano da Fome, uma estratégia deliberada para matar de fome milhões de civis soviéticos. Em Nuremberg, Keitel enfrentou provas esmagadoras dos seus crimes. Os procuradores apresentaram documento após documento com a sua assinatura, cada um autorizando atrocidades que ceifaram centenas de milhares de vidas. A sua estratégia de defesa revelou-se previsível e patética. Alegou que estava apenas a seguir as ordens de Hitler e que não tinha escolha. O tribunal rejeitou totalmente esta defesa. O juiz Jeffrey Lawrence, presidente do tribunal, fez uma avaliação contundente das ações de Keitel. Os juízes decidiram que ordens superiores nunca poderiam justificar crimes de guerra e que os comandantes militares tinham o dever fundamental de recusar diretivas ilegais. A disposição de Keitel em transformar a Wehrmacht num instrumento de genocídio fez dele um dos maiores criminosos da guerra. Em 1º de outubro de 1946, Keitel recebeu a sentença de morte. Ao contrário de alguns dos seus corréus, que permaneceram desafiadores até o fim, Keitel aceitou a responsabilidade por suas ações em sua declaração final. Ele reconheceu que havia traído seu juramento militar e pediu perdão ao povo alemão. Em 16 de outubro de 1946, Wilhelm Keitel tornou-se o oficial de mais alta patente da Wehrmacht a ser executado por crimes de guerra. A sua morte marcou o fim de uma das carreiras militares mais corruptas da história. Soldado profissional, que se transformou num instrumento de genocídio, o destino de Keitel serviu de aviso sobre os perigos da obediência cega e da covardia moral no comando militar. Enquanto Keitel morreu por sua obediência cega, outro general nazista enfrentou a execução por algo muito mais perigoso, sua brilhante mente estratégica que transformou o gênio militar em um instrumento de genocídio. O general Alfred Jodl foi o cérebro estratégico por trás de muitas das campanhas militares da Alemanha. Ao contrário de Keitel, que era visto como um lacaio de Hitler, Jodl era respeitado por seus pares como uma mente militar brilhante. Isso tornou sua participação em crimes de guerra ainda mais condenável. O papel de Jodl no planeamento da Operação Barbarossa revelou o profundo envolvimento da Wehrmacht na ideologia racial nazi. Ele foi fundamental no desenvolvimento da estrutura militar que possibilitou o Holocausto na Europa Oriental. O seu planeamento estratégico incluía disposições para o assassinato sistemático de prisioneiros de guerra soviéticos, a exploração de populações civis para trabalhos forçados e a destruição de comunidades inteiras, consideradas racialmente inferiores. As provas contra Jodl eram metódicas e devastadoras. Investigadores aliados encontraram planos operacionais detalhados escritos por ele, que descreviam como as forças alemãs implementariam as políticas raciais nazis nos territórios ocupados. As suas avaliações estratégicas incluíam cálculos para a fome deliberada de cidades soviéticas,
recomendações para a exploração de trabalho escravo e diretrizes para a eliminação das populações judaicas nos territórios capturados. Em Nuremberg, Jodl tentou uma defesa mais sofisticada do que Keitel. Argumentou que o seu papel era puramente militar e que não tinha qualquer responsabilidade pelos aspectos políticos da política nazi. Este argumento ruiu quando os procuradores apresentaram provas que demonstravam que Jodl tinha participado ativamente em sessões de planeamento onde se discutia explicitamente a integração das operações militares com políticas genocidas. O diário militar de Jodl, capturado pelas forças aliadas, forneceu as provas mais condenatórias contra ele. Entrada após entrada, revelava o seu envolvimento íntimo em decisões que levaram diretamente ao assassinato em massa. As suas anotações mostravam conhecimento detalhado das operações das Einsatzgruppen, aprovação de medidas antipartidárias que visavam civis e coordenação com unidades da SS que conduziam operações de extermínio. O tribunal considerou Jodl culpado de todas as acusações. Tal como Keitel, foi condenado à morte e executado em 16 de outubro de 1946. A sua morte eliminou uma das mentes estratégicas mais capazes do exército alemão, mas também removeu um homem que tinha usado seus talentos para permitir um genocídio de proporções sem precedentes. Anos mais tarde, um tribunal alemão iria anular póstumamente a condenação de Jodl, argumentando que ele tinha agido como soldado e não como criminoso. Esta decisão desencadeou uma controvérsia internacional e destacou a luta contínua dentro da Alemanha para enfrentar o seu passado nazi. A reabilitação da reputação de Jodl revelou como a sociedade alemã do pós-guerra muitas vezes preferia recordar os seus líderes militares como soldados profissionais, em vez de reconhecer a sua cumplicidade em atrocidades. Mas o que acontece quando a genialidade militar se torna mais valiosa do que a justiça? O próximo caso irá mostrar-lhe como um dos generais mais competentes de Hitler transformou o assassinato em massa num bilhete para a liberdade e a respeitabilidade. O marechal de campo Erich von Manstein era amplamente considerado o melhor comandante tático da Alemanha. Ele foi o arquiteto da bem-sucedida ofensiva alemã nas Ardenas em 1940. E planeou várias campanhas defensivas brilhantes na frente oriental. O seu gênio militar era inegável, mas a sua cumplicidade em crimes de guerra era igualmente clara. Como comandante do 11º Exército durante a invasão da União Soviética, Manstein supervisionou as operações na Crimeia, onde centenas de milhares de prisioneiros de guerra soviéticos foram deliberadamente mortos à fome. As suas forças participaram no cerco de Sebastopol, onde a população civil foi sistematicamente alvo de ataques. O mais prejudicial de tudo foi que a Einsatzgruppe D operou na sua área de comando, assassinando mais de 90 mil judeus e funcionários soviéticos com o seu pleno conhecimento e cooperação. Documentos alemães capturados revelaram a extensão do envolvimento de Manstein nas atrocidades. As suas ordens operacionais incluíam disposições específicas para o tratamento severo dos prisioneiros soviéticos e a eliminação dos elementos bolcheviques judeus nos territórios capturados. O seu quartel-general mantinha comunicação regular com as Einsatzgruppen da SS, coordenando operações militares com atividades de extermínio. Apesar das provas esmagadoras dos seus crimes de guerra, o destino de Manstein seria dramaticamente diferente do de Keitel e Jodl. O surgimento da Guerra Fria alterou fundamentalmente as prioridades dos aliados, e a experiência tática de Manstein era vista como potencialmente valiosa contra a União Soviética. Os líderes militares britânicos, em particular, argumentaram que o conhecimento de Manstein sobre as capacidades militares soviéticas superava as considerações de justiça. Em 1948, Manstein foi transferido para a custódia britânica e acusado de crimes de guerra num tribunal militar. No entanto, o processo revelou a mudança no cenário político da Europa do pós-guerra. A equipa de defesa de Manstein, financiada por contribuições de ex-oficiais da Wehrmacht e industriais alemães, montou uma sofisticada estratégia jurídica que enfatizava o seu papel como soldado profissional, em vez de ideólogo nazista. A argumentação da defesa revelou-se extremamente eficaz.
Os advogados de Manstein conseguiram retratá-lo como um gênio militar que fora forçado a trabalhar dentro de um sistema criminoso, em vez de um participante ativo nas atrocidades nazis. Enfatizaram a sua genialidade tática, minimizando as provas do seu conhecimento e cooperação com as unidades de extermínio da SS. O veredicto do tribunal refletiu essas considerações políticas. Apesar das provas claras de crimes de guerra, Manstein recebeu apenas uma pena de 18 anos de prisão, que mais tarde foi reduzida para 12 anos. Ele foi libertado em 1953, tendo cumprido menos de 8 anos por crimes que custaram centenas de milhares de vidas. A vida de Manstein, após a libertação, revelou a extensão de sua reabilitação. Tornou-se consultor das forças da OTAN, aconselhando líderes militares ocidentais sobre a doutrina tática e as estratégias defensivas soviéticas. As suas memórias, Lost Victories, tornaram-se um best-seller e ajudaram a estabelecer o mito da Wehrmacht limpa, a ideia de que os líderes militares alemães tinham travado uma guerra profissional, mantendo-se separados dos crimes políticos nazis. O caso de Erich von Manstein ilustra como o gênio militar e a conveniência política puderam prevalecer sobre a justiça no mundo do pós-guerra. Um homem que possibilitou assassinatos em massa através do seu brilhantismo tático tornou-se um conselheiro militar respeitado das mesmas forças contra as quais lutara outrora. A sua história revela os compromissos morais que os governos ocidentais estavam dispostos a fazer em nome da estratégia da Guerra Fria. Enquanto Manstein cumpria uma pena reduzida e se tornava conselheiro da OTAN, outro general nazi alcançou algo ainda mais notável: a reabilitação completa e uma reforma confortável. O homem que revolucionou a guerra de tanques tinha um segredo ainda mais sombrio. O general Heinz Guderian, pai da guerra de tanques moderna, alcançou talvez a reabilitação pós-guerra mais bem-sucedida entre os generais nazis. Os seus conceitos revolucionários de guerra blindada tornaram possíveis os primeiros sucessos militares da Alemanha, e as suas inovações táticas influenciariam o pensamento militar durante décadas. No entanto, as contribuições de Guderian para os crimes de guerra nazis foram tão significativas quanto as suas inovações militares. Como comandante do grupo Panzer II durante a Operação Barbarossa, as forças de Guderian lideraram o avanço alemão na União Soviética. Os seus rápidos avanços permitiram o cerco de milhões de soldados soviéticos, a maioria dos quais morreria em cativeiro alemão por fome deliberada e exposição ao frio. O sucesso tático de Guderian facilitou diretamente a implementação das políticas raciais nazis no território soviético ocupado. Registros alemães capturados revelaram o envolvimento íntimo de Guderian em atividades criminosas. As suas unidades Panzer cooperavam regularmente com os Einsatzgruppen, fornecendo transporte, apoio de comunicação e segurança para operações de extermínio. O seu quartel-general mantinha uma coordenação detalhada com as unidades da SS que conduziam execuções em massa de judeus e funcionários soviéticos nos territórios capturados. Talvez o mais condenável de tudo seja que Guderian esteve pessoalmente envolvido no desenvolvimento de táticas de guerra antipartidária que visavam deliberadamente a população civil. As suas diretivas operacionais incluíam instruções explícitas para o tratamento severo de suspeitos de serem guerrilheiros, entendendo-se que esta categoria incluiria praticamente qualquer civil soviético no território ocupado. Apesar deste historial de criminalidade, a experiência pós-guerra de Guderian revelou-se surpreendentemente confortável. Capturado pelas forças americanas em 1945, foi inicialmente detido como potencial criminoso de guerra. No entanto, o exército dos Empanhwer rapidamente reconheceu o valor da sua experiência tática e do seu vasto conhecimento das capacidades militares soviéticas. Em 1946, Guderian trabalhava com historiadores militares americanos, ajudando a compilar análises detalhadas das operações blindadas alemãs na frente oriental. Os seus conhecimentos sobre a doutrina dos tanques soviéticos e as estratégias defensivas revelaram-se inestimáveis para os planeadores americanos que já contemplavam potenciais conflitos com os seus antigos aliados soviéticos. A colaboração de Guderian com as forças americanas foi muito além da pesquisa histórica. Ele forneceu avaliações detalhadas dos pontos fortes e fracos militares soviéticos, analisou equipamentos soviéticos capturados e aconselhou o desenvolvimento da doutrina blindada da OTAN. A sua experiência foi considerada tão valiosa que as autoridades americanas estavam dispostas a ignorar completamente os seus crimes de guerra. A reabilitação de Guderian foi notavelmente completa. Não só ele evitou ser processado,
como também recebeu uma plataforma para moldar tanto a doutrina militar quanto a compreensão histórica da Frente Oriental. As suas memórias, Panzerlieder, tornaram-se um dos livros militares mais influentes do pós-guerra, apresentando Guderian como um soldado profissional que revolucionou a guerra, mantendo-se afastado dos crimes políticos nazis. A versão dos acontecimentos de Guderian revelou-se altamente influente na formação da compreensão ocidental da Frente Oriental. Ele retratou as operações alemãs como esforços puramente militares, minimizando o envolvimento da Wehrmacht em atrocidades e enfatizando a natureza profissional da liderança militar alemã. Essa narrativa serviu tanto aos interesses estratégicos americanos quanto à reputação pessoal de Guderian. O sucesso da reabilitação de Guderian foi demonstrado pela sua carreira no pós-guerra. Ele se tornou um conselheiro militar respeitado, consultado regularmente pelos planejadores da OTAN, e alcançou reconhecimento como um dos grandes inovadores militares da história. Viveu confortavelmente na Alemanha Ocidental até sua morte em 1954, tendo escapado completamente da responsabilidade por seus crimes de guerra. O caso de Guderian ilustra como a experiência militar podia proporcionar imunidade total contra processos por crimes de guerra na era da Guerra Fria. Um homem que tinha possibilitado o genocídio através da sua genialidade tática foi transformado num respeitado teórico militar e conselheiro da OTAN. A sua história revela até que ponto os governos ocidentais estavam dispostos a comprometer princípios morais em troca de vantagens estratégicas. Enquanto Guderian vivia confortavelmente como um respeitado teórico militar, um general nazi enfrentou as mesmas provas de crimes de guerra e fez uma escolha dramaticamente diferente. Uma escolha que chocaria até mesmo seus inimigos. O marechal de campo Walter Model, conhecido como o bombeiro de Hitler, por sua capacidade de estabilizar frentes em colapso, escolheu um caminho que refletia tanto a sua honra militar quanto a sua cumplicidade nos crimes nazis. Um caminho que o levaria a uma floresta escura com uma pistola carregada. A reputação de Model como especialista em defesa tornou-o inestimável para o esforço de guerra alemão nos seus últimos anos. Ele estabilizou a Frente Oriental após o desastre em Stalingrado, organizou uma resistência eficaz durante a ofensiva soviética do verão de 1944 e planeou a defesa do bolsão da Ruhr nos últimos meses da guerra. A sua habilidade tática só era igualada pela sua implementação implacável das políticas nazis nos territórios ocupados. Como comandante do Grupo de Exércitos Centro durante a libertação da Bielorrússia pela União Soviética, Model supervisionou algumas das operações antipartidárias mais brutais da guerra. As suas forças destruíram sistematicamente aldeias suspeitas de apoiar os guerrilheiros soviéticos, executaram milhares de civis como punição coletiva e cooperaram estreitamente com as Einsatzgruppen da SS no assassinato de populações judaicas. As diretrizes operacionais de Model revelaram a extensão do seu envolvimento em crimes de guerra. As suas ordens autorizavam explicitamente a execução de prisioneiros, a destruição de infraestruturas civis e a deportação de populações para trabalhos forçados. O seu quartel-general mantinha uma coordenação detalhada com as unidades das SS, facilitando a implementação das políticas raciais nazis em toda a sua área de comando. Quando as forças aliadas cercaram o grupo de exércitos B de Model na Bolsa da Ruhr, em abril de 1945, o marechal de campo enfrentou uma situação impossível. Cercadas e em menor número, as suas forças não tinham esperança de fuga ou vitória. As ordens permanentes de Hitler proibiam a rendição, mas Model reconheceu que a resistência continuada só aumentaria as baixas civis na região industrial densamente povoada. A resposta de Model a este dilema revelou tanto a sua perspicácia tática como a sua compreensão do seu destino pós-guerra. Em vez de render as suas forças e enfrentar a provável execução como criminoso de guerra, ele fez um cálculo estratégico final. Em 15 de abril de 1945, ele dispensou o seu Estado-Maior, libertou os seus soldados do juramento de lealdade e dissolveu a estrutura de comando do Grupo de Exércitos B. 3 dias depois, Walter Model entrou numa floresta perto de Duisburg e pôs fim à sua vida com um tiro de pistola. O seu corpo só foi descoberto em 1955 e foi enterrado numa sepultura sem identificação, refletindo tanto as suas conquistas militares quanto a sua cumplicidade criminosa. O ato final de Model foi interpretado de várias maneiras pelos historiadores. Alguns o veem como a resposta honrosa de um oficial prussiano que não suportava a vergonha da rendição. Outros o veem como o ato desesperado de um criminoso de guerra,
que escolheu a morte em vez da responsabilidade. A verdade provavelmente engloba ambas as interpretações. Model era simultaneamente um comandante militar habilidoso e um participante voluntário nas atrocidades nazis. A sua decisão de dissolver o grupo de exércitos B, em vez de lutar até ao último homem, pode ter salvado milhares de vidas civis na região do Ruhr. Este ato final de responsabilidade militar contrastou fortemente com a sua cumplicidade em assassinatos em massa durante a guerra, revelando o complexo panorama moral em que os generais nazis operavam. O destino de Model ilustra as escolhas disponíveis aos comandantes nazis nos momentos finais da guerra. Ao contrário dos colegas que buscaram a sobrevivência através da rendição ou da colaboração, ele escolheu um caminho que evitou tanto a responsabilização quanto a possibilidade de reabilitação no pós-guerra. Sua morte eliminou uma das mentes militares mais capazes da Alemanha, ao mesmo tempo em que removeu um homem que havia possibilitado o genocídio na Frente Oriental. Model escolheu a morte em vez da desonra, mas o oficial naval nazi de mais alta patente escolheu enfrentar a justiça aliada. O seu julgamento revelaria como mesmo os comandantes navais, aparentemente distantes das piores atrocidades em terra, eram profundamente cúmplices dos crimes nazis. O grande almirante Erich Heider, comandante da Marinha Alemã até 1943, foi o oficial naval nazi de mais alta patente a enfrentar a justiça aliada. O seu caso revelou como mesmo os comandantes navais, aparentemente distantes das piores atrocidades nazis em terra, eram profundamente cúmplices da empresa criminosa do regime. O envolvimento de Heider nos crimes nazis começou com o seu papel no planeamento das guerras agressivas da Alemanha. Como comandante-chefe da Marinha, ele foi fundamental no desenvolvimento das estratégias que permitiram as invasões da Noruega, Dinamarca e União Soviética pela Alemanha. As suas forças navais participaram em operações que violaram o direito internacional e permitiram atrocidades subsequentes nos territórios ocupados. As provas contra Heider iam além do simples planeamento militar. Os seus comandantes de submarinos receberam ordens explícitas para ignorar o direito marítimo internacional, atacando navios-hospital, alvejando embarcações civis e executando marinheiros mercantes capturados. Estas ordens, com a autorização de Heider, violavam todas as convenções estabelecidas da guerra naval. Talvez o mais prejudicial para o caso de Heider tenha sido o seu papel na implementação da Ordem Comando no Mar. As suas forças navais participaram na execução de forças especiais aliadas capturadas, incluindo sobreviventes de ataques de comandos e tripulações de aeronaves abatidas. Estas execuções foram sistemáticas e deliberadas, levadas a cabo sob ordens explícitas de Heider. Em Nuremberg, Heider enfrentou acusações de crimes contra a paz, crimes de guerra e conspiração para cometer crimes. A acusação apresentou provas irrefutáveis do seu envolvimento pessoal no planeamento de guerras agressivas e na autorização de violações do direito internacional. A sua equipe de defesa tentou retratá-lo como um oficial naval tradicional, que manteve os padrões profissionais apesar da pressão política. Esta estratégia de defesa revelou-se parcialmente bem-sucedida. Embora o tribunal tenha considerado Heider culpado das duas primeiras acusações, absolveu-o de crimes contra a humanidade, aceitando o argumento de que o seu papel foi principalmente militar e não político. No entanto, a sua condenação por planear guerras agressivas e cometer crimes de guerra ainda teve consequências graves. Em 1º de outubro de 1946, Heider recebeu uma pena de prisão perpétua, tornando-se um dos 3 únicos réus a receber esta punição. A decisão do tribunal refletiu o seu reconhecimento do papel central de Heider em possibilitar a agressão nazista, embora reconhecendo-os que os seus crimes foram menos extensos do que os dos seus colegas do exército. A prisão de Heider revelou-se menos permanente do que o pretendido. No início da década de 1950, aumentava a pressão para a libertação dos criminosos de guerra nazis presos, impulsionada por considerações da Guerra Fria e pela pressão política alemã. Em 1955, alegando a idade avançada e a saúde debilitada de Heider, as autoridades aliadas libertaram-no após cumprir apenas 9 anos da sua pena de prisão perpétua. A vida de Heider, após a libertação, revelou a extensão da sua atitude impenitente em relação ao seu serviço durante a guerra. Ele escreveu memórias que defendiam as suas ações e criticavam os julgamentos de Nuremberg como justiça dos vencedores. Os seus escritos minimizavam os crimes de guerra alemães, enfatizando a natureza profissional da guerra naval sob o seu comando. O caso de Erich Heider
demonstra como até mesmo comandantes navais, tradicionalmente vistos como vinculados a convenções internacionais, tornaram-se instrumentos da criminalidade nazi. A sua disposição em abandonar tradições navais estabelecidas a serviço da ideologia nazi revelou até que ponto o regime havia corrompido todos os ramos das forças armadas alemãs. O seu tratamento relativamente brando em comparação com os seus colegas do exército refletiu tanto a natureza diferente dos seus crimes quanto o clima político em mudança da década de 1950. Embora tenha evitado a execução, a sua condenação estabeleceu precedentes importantes para o julgamento de líderes militares que possibilitam guerras agressivas por meio de seus conhecimentos profissionais. Enquanto Haider cumpria a sua pena e escrevia memórias sem arrependimento, milhares de outros comandantes nazis simplesmente desapareceram. Mas o que acontece quando um criminoso de guerra consegue desaparecer por mais de 20 anos? A próxima história irá mostrar como era fácil tornar-se invisível na Europa do pós-guerra. O general Otto Wöhler estava entre os milhares de comandantes militares nazis que simplesmente desapareceram no caos da Europa do pós-guerra, evitando tanto a justiça como a responsabilização histórica. Como comandante do 8º Exército na Frente Oriental, Wöhler supervisionou operações que resultaram na morte de centenas de milhares de soldados e civis soviéticos, mas o seu destino no pós-guerra permaneceu misterioso durante décadas. O historial de Wöhler durante a guerra foi particularmente brutal, mesmo para os padrões da Frente Oriental. As suas forças participaram no cerco de Stalingrado, onde o ataque deliberado a áreas civis matou dezenas de milhares de não combatentes. O seu exército implementou táticas de terra queimada durante a retirada alemã, destruindo sistematicamente infraestruturas e assassinando civis para negar recursos às forças soviéticas em avanço. As provas dos crimes de guerra de Wöhler eram extensas. Documentos alemães capturados revelaram o seu envolvimento pessoal na autorização da execução de prisioneiros, na deportação de civis para trabalhos forçados e na destruição sistemática de territórios ocupados. O seu quartel-general manteve uma estreita cooperação com as SS Einsatzgruppen, facilitando execuções em massa de judeus e oficiais soviéticos. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, Wöhler estava entre os milhares de oficiais alemães que desapareceram em vez de se renderem às forças aliadas. Ao contrário dos comandantes de alto escalão, que foram rapidamente identificados e capturados, Wöhler conseguiu escapar das autoridades aliadas e desapareceu nos campos de refugiados e fluxos de refugiados que lotavam a Europa do pós-guerra. Por mais de uma década, o destino de Wöhler permaneceu desconhecido. As autoridades soviéticas o incluíram na sua lista de criminosos de guerra procurados, enquanto agências de inteligência ocidentais ocasionalmente relatavam possíveis avistamentos em várias partes da Europa e da América do Sul. A sua capacidade de permanecer escondido refletia tanto o caos da Europa do pós-guerra quanto as extensas redes que ajudaram os oficiais nazis a escapar da justiça. O mistério do desaparecimento de Wöhler foi finalmente resolvido na década de 1960, quando investigadores descobriram que ele vivia tranquilamente na Baviera, sob uma identidade falsa. Trabalhando como funcionário em uma pequena cidade, ele conseguiu esconder a sua verdadeira identidade por quase 2 décadas, vivendo a poucas centenas de quilômetros do seu antigo quartel-general. Quando finalmente confrontado com provas da sua identidade, a resposta de Wöhler revelou a mentalidade de muitos comandantes nazis fugitivos. Não expressou qualquer remorso pelas suas ações durante a guerra e alegou que tinha simplesmente seguido ordens num conflito militar convencional. A sua incapacidade de reconhecer a natureza criminosa das suas ações refletia os mecanismos psicológicos que permitiram as atrocidades nazis. Na altura da descoberta de Wöhler, as considerações políticas tinham mudado drasticamente. As autoridades da Alemanha Ocidental mostraram pouco interesse em processar criminosos de guerra nazis idosos, especialmente aqueles cujos crimes tinham sido cometidos na Frente Oriental contra vítimas soviéticas. A política da Guerra Fria tornava mais fácil ignorar crimes passados do que buscar justiça que pudesse complicar as relações com os aliados da OTAN. Wöhler viveu tranquilamente na Baviera até sua morte em 1987, tendo conseguido escapar da responsabilização por mais de 4 décadas. O seu caso ilustra como comandantes nazis comuns puderam desaparecer na sociedade do pós-guerra, levando uma vida confortável, enquanto as suas vítimas permaneciam sem sepultura e os seus crimes sem reconhecimento. A história de Otto Wöhler representa milhares de casos semelhantes,
comandantes militares nazis que evitaram a justiça através do anonimato, em vez da colaboração ou do valor político. As suas fugas bem-sucedidas destacaram as limitações da justiça do pós-guerra e até que ponto as considerações políticas se sobrepuseram aos imperativos morais na era da Guerra Fria. Alguns generais nazis, como Wöhler, desapareceram com sucesso no anonimato, mas outros encontraram a sua salvação por um caminho totalmente diferente, tornando-se ativos valiosos para as mesmas nações contra as quais lutaram. A Guerra Fria criou oportunidades de reabilitação que seriam impensáveis apenas alguns anos antes, transformando criminosos de guerra em aliados de confiança na luta contra o comunismo soviético. O general Reinhard Gehlen conseguiu a transformação mais bem-sucedida de qualquer líder militar nazi, passando de criminoso de guerra a aliado da Guerra Fria. Como chefe do Foreign Armies East, o serviço de inteligência da Wehrmacht para a União Soviética, Gehlen possuía um conhecimento detalhado das capacidades militares soviéticas, que se revelou inestimável para as agências de inteligência americanas, que lutavam para compreender o seu antigo aliado, que se tinha tornado adversário. O historial de Gehlen durante a guerra era profundamente criminoso. O seu serviço de inteligência prestou apoio crucial às operações das Einsatzgruppen, identificando funcionários judeus e comunistas para a execução. Os seus agentes coordenaram-se com unidades das SS na implementação do Holocausto na Europa Oriental, fornecendo listas de alvos e facilitando operações de assassinato em massa. As suas avaliações de inteligência foram usadas para justificar algumas das piores atrocidades da guerra, incluindo a fome deliberada de prisioneiros de guerra soviéticos. Apesar deste historial de cumplicidade no genocídio, o destino pós-guerra de Gehlen seria dramaticamente diferente do dos seus pares. Reconhecendo a derrota inevitável da Alemanha nazi, Gehlen preparou-se para o mundo pós-guerra, microfilmando todo o seu arquivo de inteligência sobre a União Soviética. Estes documentos, contendo milhares de páginas de segredos militares, redes de agentes e avaliações estratégicas, tornaram-se o seu bilhete para a sobrevivência e reabilitação. Quando capturado pelas forças americanas em maio de 1945, Gehlen imediatamente ofereceu os seus serviços e o seu tesouro de informações ao exército do ZNA. A sua proposta era audaciosa. Ele reconstruiria a sua rede de inteligência sob o patrocínio americano, usando o seu conhecimento das capacidades soviéticas e os seus contatos com agentes existentes para fornecer informações sobre o novo adversário da América na Guerra Fria. A resposta americana revelou a rapidez com que as considerações da Guerra Fria estavam a substituir as preocupações com os crimes de guerra nazis. Em vez de enfrentar um processo judicial pelo seu papel em possibilitar o genocídio, Gehlen viu-se estabelecido num complexo fortemente vigiado na Baviera, financiado por agências de inteligência americanas e com liberdade total para recrutar ex-oficiais de inteligência nazis. A organização Gehlen, como ficou conhecida, representou uma das operações mais moralmente comprometedoras da história da inteligência americana. Gehlen recrutou dezenas de ex-oficiais da SS, especialistas em inteligência da Wehrmacht e colaboradores nazis que tinham participado em crimes de guerra em toda a Europa Oriental. Esses homens, que deveriam ter sido processados por seu papel em assassinatos em massa, acabaram no payroll americano, conduzindo operações de espionagem contra a União Soviética. As atividades da organização iam muito além da simples coleta de informações. Os agentes de Gehlen conduziram operações de sabotagem na Europa Oriental, apoiaram movimentos de resistência anticomunista e facilitaram a fuga de criminosos de guerra nazistas para a América do Sul. As implicações morais eram impressionantes. Os contribuintes americanos estavam a financiar operações conduzidas por homens que tinham participado no Holocausto. O sucesso de Gehlen em transformar-se de criminoso de guerra nazi em agente da CIA foi notável. Em 1956, a sua organização tinha se tornado a base do novo serviço de inteligência da Alemanha Ocidental, o BND, com Gehlen como seu primeiro diretor. Um homem que tinha possibilitado o genocídio, agora era encarregado de proteger a democracia alemã e servir às necessidades de inteligência da OTAN. As consequências a longo prazo da reabilitação de Gehlen foram muito além do compromisso moral individual. A sua influência nas operações de inteligência da Guerra Fria foi profunda, moldando a compreensão americana das capacidades e intenções soviéticas durante décadas.
Os relatórios da sua rede, muitas vezes baseados em fontes questionáveis e influenciados por pressupostos ideológicos nazis, contribuíram para a superestimativa americana da força militar soviética e das suas intenções agressivas. Talvez o mais preocupante tenha sido o papel de Gehlen na formação das narrativas históricas sobre a Frente Oriental. As suas memórias e entrevistas com oficiais da inteligência americana ajudaram a estabelecer o mito das operações profissionais de inteligência da Wehrmacht, minimizando a cumplicidade dos militares nas atrocidades nazis e enfatizando as suas credenciais anticomunistas. Gehlen viveu confortavelmente na Alemanha Ocidental até a sua morte em 1979, tendo se transformado com sucesso de criminoso de guerra nazi em respeitado profissional da inteligência. A carreira pós-guerra do general Hans Speidel representa talvez a reabilitação mais completa de qualquer comandante militar nazi. Desde o seu papel durante a guerra como oficial do Estado-Maior da Wehrmacht até a sua posição como comandante fundador da OTAN, a transformação de Speidel ilustra como a política da Guerra Fria pôde apagar completamente o estigma moral do serviço ao regime nazi. O serviço de Speidel durante a guerra foi extenso e criminoso. Como chefe do Estado-Maior do Marechal de Campo, Erwin Rommel, durante a construção da Muralha do Atlântico, ele supervisionou o uso de trabalho forçado de campos de concentração para construir fortificações alemãs. A sua eficiência administrativa permitiu a exploração sistemática de prisioneiros de guerra e civis, deportados na construção das defesas costeiras da Alemanha. Durante o seu serviço na Frente Oriental, Speidel foi cúmplice na implementação das políticas raciais nazis. O seu trabalho de Estado-Maior facilitou operações antipartidárias que visavam sistematicamente a população civil, e o seu apoio administrativo permitiu as operações das Einsatzgruppen no território soviético ocupado. O seu conhecimento detalhado dessas atividades tornava-o um potencial criminoso de guerra, por qualquer padrão razoável. No entanto, Speidel possuía várias vantagens que muitos de seus pares não tinham. O seu envolvimento na conspiração de 20 de julho de 1944 contra Hitler proporcionou-lhe credenciais antinazistas que podiam ser enfatizadas, enquanto a sua cumplicidade em crimes de guerra era minimizada. A sua reputação como oficial de Estado-Maior competente, em vez de comandante de campo, tornava mais fácil retratá-lo como um soldado profissional, em vez de um criminoso de guerra. Mais importante ainda, o vasto conhecimento de Speidel sobre a doutrina militar soviética e as estratégias defensivas alemãs tornou-o inestimável para os planeadores militares ocidentais. A sua compreensão do pensamento militar alemão e soviético proporcionou insights que os comandantes americanos e britânicos precisavam desesperadamente à medida que a Guerra Fria se intensificava. A reabilitação de Speidel começou durante o seu cativeiro pelas forças aliadas. Em vez de enfrentar um processo por crimes de guerra, foi recrutado como conselheiro militar das autoridades de ocupação americanas. As suas análises das capacidades militares soviéticas e recomendações para a defesa da Europa Ocidental revelaram-se tão valiosas que o seu historial durante a guerra foi essencialmente ignorado. Em 1950, Speidel trabalhava abertamente com os planeadores da OTAN, ajudando a desenvolver os primeiros conceitos estratégicos da aliança. A sua experiência em guerra defensiva e compreensão da doutrina militar soviética tornaram-no fundamental na criação da estrutura de forças e dos planos operacionais da OTAN. As implicações morais eram extraordinárias. Um antigo oficial nazi era agora encarregado de defender a Europa democrática contra a expansão soviética. A nomeação de Speidel como comandante das forças da OTAN na Europa Central em 1957 marcou o sucesso total da sua reabilitação. Menos de 15 anos depois de servir o regime nazi, ele agora comandava as forças militares de nações democráticas em defesa dos valores ocidentais. A sua transformação de colaborador nazi em comandante da OTAN representou uma das reabilitações individuais mais notáveis da era da Guerra Fria. O caso de Hans Speidel ilustra como a competência profissional e o valor estratégico puderam superar completamente as considerações morais no mundo do pós-guerra. A sua experiência técnica e credenciais anticomunistas permitiram-lhe escapar à responsabilização pelos crimes cometidos durante a guerra, alcançando posições de extraordinária confiança e responsabilidade. A reabilitação bem-sucedida de Speidel também revela até que ponto os governos ocidentais estavam dispostos a comprometer os seus valores declarados em troca de vantagens estratégicas.
O homem a quem foi confiada a defesa da democracia na Europa tinha anteriormente servido um regime dedicado à destruição das instituições democráticas e à prática de genocídio. As suas memórias do pós-guerra construíram cuidadosamente uma narrativa que enfatizava o seu serviço militar profissional, minimizando a sua cumplicidade nos crimes nazis. Esta versão dos acontecimentos foi amplamente aceite, contribuindo para o mito da Wehrmacht limpa e obscurecendo a extensão do envolvimento militar nas atrocidades nazis. Speidel viveu como um líder militar, respeitado e comandante da OTAN, até sua morte em 1984, tendo escapado completamente da responsabilização por suas ações durante a guerra. O seu caso demonstra como as necessidades da Guerra Fria puderam transformar criminosos de guerra em aliados de confiança e líderes respeitados na defesa da democracia ocidental. O general Gotthard Heinrizi, conhecido como o Leão Defensor pela sua genialidade tática na guerra defensiva, representa outra categoria de generais nazis que conseguiram uma transição bem-sucedida para uma vida confortável no pós-guerra, graças a uma combinação de competência militar e pragmatismo político. O seu caso ilustra como os conhecimentos técnicos podem proteger contra processos por crimes de guerra, mesmo quando as provas de atividades criminosas são evidentes. O historial de Heinrizi durante a guerra combinava genialidade tática com criminalidade sistemática. Como comandante do 4º Exército durante a Operação Barbarossa, as suas forças participaram no cerco e destruição de formações soviéticas massivas, levando à captura de milhões de soldados soviéticos que morreriam em cativeiro alemão por fome deliberada e exposição ao frio. As suas operações defensivas durante as contraofensivas soviéticas de 1932 a 1945 foram marcadas por crimes de guerra sistemáticos contra populações civis. As forças de Heinrizi implementaram táticas de terra queimada que destruíram comunidades inteiras, executaram suspeitos de serem guerrilheiros sem julgamento e deportaram civis para trabalhos forçados. As suas diretrizes operacionais autorizavam explicitamente o tratamento severo de prisioneiros soviéticos e a punição coletiva de populações civis. Apesar deste historial de criminalidade, a experiência pós-guerra de Heinrizi revelou-se notavelmente confortável. Capturado pelas forças britânicas em 1945, foi inicialmente detido como potencial criminoso de guerra. No entanto, a sua reputação como um dos estrategas defensivos mais habilidosos da Alemanha tornou-o valioso para os planeadores militares britânicos, que já estavam a considerar potenciais conflitos com a União Soviética. Em 1947, Heinrizi estava a trabalhar com historiadores militares britânicos, fornecendo análises detalhadas das operações defensivas alemãs na Frente Oriental.